tudo bem com você? Gustavo Loretti Ebert de novo, para te convidar para mais um Café com Gustavo. Mas hoje, um café diferente, pois hoje teremos polêmica aqui no nosso canal, pois iremos discordar do que muitas pessoas falam sobre uma das figuras mais conhecidas do mundo, Walt Disney. Quando a gente fala sobre Walt Disney, quem você lembra, o que você lembra? Você lembra do homem que mais ganhou prêmios, os Oscars que ele ganhou? Você lembra daquele que foi o criador do Mickey e de tantos personagens? O Walt Disney, ele é, por muitos, lembrado como um grande visionário. E é aqui que hoje eu quero divergir de tantas pessoas. Daqueles consultores que sempre falam de Walt Disney e de seu irmão, que é o Roy Disney, e da junção deles, que fez uma empresa chamada The Walt Disney Company, que foi uma das maiores e mais influentes até hoje, se a gente for ver, de entretenimento do mundo. Muitas pessoas dizem que o Walt Disney era o visionário, era aquele que tinha as ideias, a visão, e que o Roy, por ser mais pragmático da área de finanças, e que dessa divisão e a junção deles, eles conseguiram fazer uma grande empresa. Agora, será que o Walt Disney ele era um visionário ou será que ele era um grande realizador? A palavra visionário, se nós formos no dicionário, diz o seu significado, que ou aquele que tem ideias, é uma pessoa idealista, ideias grandiosas, que acredita em ideais, ou aquele que tem ou acredita ter visões. Mas vejam, não adiantava nada o Walt Disney ter a visão de um sonho, ter a visão de um personagem, ter a visão de um filme, mas não realizá-lo. Será que ele seria tão reconhecido se ele, além de ter a ideia do Mickey Mouse, ele não tivesse desenhado, não tivesse transformado esse desenho em um filme? Se ele não tivesse não só pensado em outros personagens, mas tivesse criado e colocado num filme, tivesse pego esse sonho e colocado no papel? Ou seja, o Walt Disney, ele não era um visionário, ele era um realizador. E talvez tenha sido um dos grandes realizadores que esse mundo já teve. Ou seja, então, quando falamos sobre Walt Disney e Roy, a gente tem que pensar numa outra coisa. Quais são as competências e os talentos que eu tenho? Quais me faltam? Quais são os dons e talentos que eu consigo adquirir? E quais são os dons e talentos que não vale a pena adquirir porque eu não conseguirei ou porque eu vou perder muito tempo? E com quem eu posso me juntar para conseguir realizar grandes feitos? Ou seja, me juntar com pessoas que tenham competências e visões, sonhos que consigam complementar a minha visão. Eu consegui chegar a essa conclusão de que o Walt Disney não é um visionário e sim um realizador a partir de um personagem bíblico muito conhecido, que é José do Egito. E eu vou me permitir ler 2 trechinhos para vocês, para reforçar essa minha opinião, essa divergência que eu tenho sobre o que falam de Walt Disney. Em Gênesis 37, nós temos sobre os sonhos de José. E vejam que coisa interessante. Israel, que era o pai de José, né, antes conhecido como Jacó, ele gostava mais de José, do seu filho favorito. Mas veja que interessante. José, quando ele tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ou seja, José era fofoqueiro. José era aquele irmão que, quando via o irmão fazendo alguma coisa errada, ele ia e contava. É o que o pessoal chama de X9, gente. Era isso que José era. E José, ele tinha uma túnica que ele ganhou do seu pai. E essa túnica fez com que os seus irmãos tivessem até inveja dele. E José, nessa idade, com seus 17 anos, ele não era uma pessoa muito sábia, porque ele teve 2 sonhos. E ele contou primeiro para os seus irmãos e depois para o seu pai. E olha a reação deles, dos seus irmãos primeiro. Então você vai governar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Qual que foi a reação? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito.
E quando ele foi contar do sonho que teve para seu pai lhe perguntou: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vivemos a nos curvar até o chão diante de você? Veja a reação do pai dele também. Ou seja, que a gente vê que José não era visionário. José era uma pessoa imatura, fofoqueira. Agora vejam só, pelo que nós hoje conhecemos como José do Egito, qual que foi o resultado depois desse amadurecimento e dessa pessoa que tinha sonhos, a hora que ele passa a não só interpretar sonhos, como a realizar os sonhos. Quando ele interpreta o sonho do faraó, ele comenta: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? E aí começa toda a história de José. Esse trecho que eu li para vocês está em Gênesis 41. Olha o amadurecimento de José. Olhem como ele se tornou um realizador, uma pessoa extremamente madura. Ou seja, então aqui divergimos, mas a gente agora precisa não só mostrar divergência, mas como a gente pode aplicar isso na nossa vida, nós como líderes nesse Café com Gustavo. Se você está procurando alguém para começar uma empresa ou ter uma sociedade, procure alguém que tenha competências diferentes de você. Mas independente das competências dela, que ela seja uma realizadora. Pois tem muita gente aí que acha que é o Walt Disney, mas está muito mais para um Walt Disney. Então cuidado com essas pessoas. Pegue alguém que pode agregar para a sua vida. Uma pessoa que tenha uma maturidade. Alguém que realmente te ajude e te complemente. Bom, esse foi o Café com Gustavo. Espero que você tenha gostado e até a próxima sexta-feira.